Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado, exaltado, engrandecido seja o nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Ao Senhor seja toda a honra, glória, louvor e adoração. Amém? No Salmo 23, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Declara aí: o Senhor, tu és o meu pastor, nada do que eu preciso vai me faltar. Deitar-me faz em verdes pastos, Senhor, me dá descanso, Senhor, descanso na minha alma e no meu físico, em nome de Jesus. Guia-me mansamente às águas tranquilas, o Senhor é um pastor sobrenatural, é um pastor que conhece as minhas necessidades, as nossas carências e necessidades. Guia-nos a águas tranquilas, nos traz refrigério nesta tarde. Guia-nos pela vereda da justiça, Senhor, tudo aquilo que é injusto. Senhor, faz justiça nas nossas vidas. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não nos deixa temer mal algum. Segura nas nossas mãos e nos tira dos vales. A tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor, que a tua vara afugente, Senhor, os lobos, os malignos, e o teu cajado me traga sempre para perto de ti. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, assim como o Senhor preparou uma mesa para Davi. Enquanto ele não chegou, os seus irmãos não comeram. Unge a minha cabeça com o teu óleo santo, faz o meu cálice transbordar nessa tarde, em nome de Jesus. Que essa unção seja derramada sobre todo o nosso corpo. E que aonde ela passar, que seja uma unção de cura, em nome de Jesus. Que a bondade e a misericórdia venha me seguir todos os dias da minha vida. Que eu possa habitar na casa do Senhor para todo sempre. Muito boa tarde, Glauco, a paz do Senhor. Acabei de ler e orar o Salmo 23, né? Quem ora a palavra começa com as respostas. O Senhor é um pastor. Boa tarde, irmã Genir, querida, a paz do Senhor. Quinta-feira, a véspera de sexta-feira da paixão, né? Onde nós relembramos, amanhã, se possível, eu vou fazer a live também, onde nós relembramos, né? Que Jesus deu todinho o sangue dele, a vida dele, não somente para nós termos salvação, a paz do Senhor, querida irmã Genir, não para nós termos somente salvação, mas para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Boa tarde, Glauco. Amanhã eu vou almoçar na casa do meu filho, mas acho que eu vou fazer a live de lá, já vou levar a palavra, né? E vou transmitir de outro lugar amanhã. Amém? Então a palavra fala: conhecereis a verdade vos libertará. E o conhecimento da verdade nos trouxe salvação, nos libertou da condenação, da culpa, né? Do pecado. E agora que nós possamos conhecer a verdade em situações que existe algum cárcere, né? Hoje eu estava orando, meditando, quando a gente ora e medita, o Senhor traz revelação da palavra, né? Então, e que essa verdade que liberta, essa verdade que serve para todas as áreas da nossa vida, traga libertação, como ela trouxe salvação no nosso espírito, que ela traga libertação nos nossos sentimentos, se a gente sente de alguma forma errada, nos nossos pensamentos, né? Às vezes um problema faz muito tempo, às vezes o inimigo quer acusar, né, que Deus não nos ama mais, que Deus não está nos ouvindo, mas Deus é Deus da primeira, da segunda oportunidade, da terceira. Boa tarde, Cris, a paz do Senhor. Então, que esse conhecimento da verdade, né, não somente como salvação, mas da verdade que liberta de prisões, que se você não foi feliz uma vez, não vai ser de novo, né? Declara aí: Senhor, eu ainda não vivi o melhor de Deus está por vir. A morte e a vida estão no poder da língua, aquilo que nós queremos ver acontecer. Nós precisamos profetizar, declarar e enxergar
né? Às vezes você pensa numa coisa ruim e aquilo vem à existência. Então, se nós pensamos coisas boas, também vai vir à existência, né? Fica na expectativa, né? O Senhor fala, né? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Logicamente, Ele vai satisfazer o desejo que é para a glória dEle, segundo a vontade dEle. Mas quando nós temos conhecimento de Jesus, né? Quando nós conhecemos a palavra, né? Nós vamos pedir segundo a vontade dele. E ele declara, né, que o pão da saúde é porção dos filhos, né? Fala assim, eu sou filha. Senhor, então me dá o pão nosso de cada dia, o pão de hoje, o pão da saúde emocional, sentimental, da saúde financeira. Nós precisamos orar a palavra, né? Como eu orei agora o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor sobrenatural. Ele não é só um pastor, como um pastor físico, mas o Senhor é um pastor que conhece as minhas carências, os meus sentimentos, os meus temores, né? As minhas ansiedades, o Senhor conhece e o Senhor pode me libertar de tudo isso, né? Então, agora tudo vai dar certo. Jesus veio para eu ter vida abundante. Senhor, eu quero ter vida abundante, porque no mesmo sangue, na mesma cruz que houve salvação, a tua vinda também foi para que eu tenha vida abundante. E eu tomo posse, né, da vida abundante na saúde, na família, né, em todas as áreas que eu preciso, onde houver uma escravidão, que ela seja destruída pela verdade que liberta, que o Senhor me liberte de todas as prisões, amém? Então, a presença do Espírito Santo veio também, Jesus derramou o seu Espírito lá na cruz do Calvário, né? Glórias a Deus. Então, vamos entrar em oração. Vamos orar, depois derrubei um pouquinho de água aqui, já achei um papelzinho. Vamos orar, né? E depois nós vamos continuar compartilhando a palavra sobre José, né? Uma história muito linda. E José no Antigo Testamento é aquele que mais testifica, né? Mostra o que Jesus também passou. Então vamos orar, vamos buscar a face do nosso Deus. Vamos pedir que nós venhamos a conhecer a revelação da palavra. Essa palavra sobre o pão da saúde, a porção dos filhos, veio numa revelação quando eu estava pregando sobre a mulher Ciro-Fenícia, né? Que Jesus falou para ela, o pão da saúde é a porção dos filhos. Ah, já que é a porção dos filhos, então, Senhor, na hora ela captou. Ela falou, então tu és o meu Senhor, agora eu sou filha, então dá o pão da saúde para minha filha, né? Então nós podemos orar a palavra, e quando é uma palavra revelada, Jesus fala que assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, assim como a neve e a chuva cai do céu. Toda essa chuva, tá chovendo aí, Glauco? Aqui tá chovendo. Toda essa chuva, né? Que vem do céu, ela vem com o propósito de regar a terra, né? De fazer a semente, ela estoura, né? Ela morre, se o grão de mostarda, se a semente não morrer, fica ela só. Mas quando ela germina, ela nasce, né? E aí essa chuva que vem do céu vem justamente para cair sobre a terra, o ar, purificar o ar, fazer a semente germinar, dar flores e frutos, né? Assim a palavra, quando ela cai no solo fértil, ela faz, né, a palavra germinar, a água da palavra do Espírito faz essa palavra germinar e acontecer aquilo que o Senhor, o propósito para o qual o Senhor enviou a palavra, amém? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, que é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Sabe uma coisa que nós aprendemos, né? Que as duas letras de YHWH, que quer dizer Yahvé, fazem parte do nosso respirar. Então, toda vez que eu respiro e eu me lembro, eu falo, Jeová Rafá, Senhor que me sara, Jeová Jiré, o Deus da provisão, né? Jeová Shalom, o Deus da minha paz. Declara, toda vez que você respira, as letras de Deus fazem parte do sopro. Deus soprou a vida dele
na tua narina. Foi por isso que você nasceu. Os nossos pais biológicos, eles foram instrumentos para nós recebermos o corpo, mas o sopro de vida veio do nosso Deus. Então, nós temos o sopro de vida, e que o Senhor sopre vida na tua vida nesta tarde, que você receba a vida de Deus, que você receba a força de Deus, a unção do Espírito Santo, uma experiência maior com Jesus, né? E o Senhor tem saudade de nós termos tempo a sós com Ele, tempo precioso, um tempo de qualidade, um tempo que nós buscamos ao Senhor de todo o coração, porque é assim que nós temos um encontro com Ele, né? Senhor, nós te agradecemos por mais este dia. O Senhor declara que o Senhor criou esse dia para nós nos alegrarmos e demonstrarmos alegria. Senhor, muito obrigada, porque misericórdias novinhas vieram sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, e nós declaramos e profetizamos que por essas misericórdias nós não seremos consumidos. Nenhuma situação maligna vai nos consumir, porque a tua palavra também declara que nenhuma arma que foi forjada, que foi preparada contra as nossas vidas vai prosperar. Em nome de Jesus, nós declaramos que maior é o Senhor que está em nós do que qualquer coisa que está no mundo. Que se Deus, de Janina, muito boa tarde, querida, bem-vinda. Que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor que nem mesmo ao próprio Filho poupou. Antes, por todos nós, o Senhor o entregou. Como é que com Jesus o Senhor não nos daria todas as coisas? E nós te pedimos saúde, Senhor, para cada um que entrar nessa live. Saúde, Senhor, para o irmão Isaías, para a irmã Genir, para o irmão Glauco, para a irmã Cris, para a irmã Djanira. Senhor, visita com saúde do alto da cabeça, coloca a tua mão santa, Senhor, sobre a nossa cabeça e faz o nosso cálice transbordar, como no Salmo 23. Senhor, unge a nossa cabeça com óleo santo, com o bálsamo de Gileade que cura, e faz, Senhor, o nosso cálice transbordar. Nós declaramos que nós somos filhos e o pão da saúde é a porção dos filhos. Senhor, e o pão nosso da saúde, dá-nos hoje saúde emocional, saúde sentimental, saúde financeira, saúde espiritual. Senhor, em nome de Jesus, na autoridade que Jesus nos deu, nós desligamos toda enfermidade nos nervos, nos ossos, na coluna, do alto da cabeça até a planta dos pés. Sai em nome de Jesus. Nós, como igreja, recebemos autoridade para curarmos enfermidades, e nós declaramos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre esta nação. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que se nós pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, o Senhor nos concede. E a palavra declara que é uma verdade constante, é uma verdade, Senhor, ó Deus, que varre os céus, que varre, Senhor, toda a terra. É verdade que o Senhor tomou, carregou todas as dores, todas as enfermidades. Pelas suas machucaduras nós declaramos, ligamos na terra e profetizamos que nós somos curados, nós já fomos curados. Então toda essa enfermidade que não nos pertence, que está no nosso corpo alojada, seja arrancada agora, fulminada pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jeová Rafa, o Senhor que nos sara, o Senhor que nos cura. Senhor, abençoa a vida, Senhor, ó Deus, financeira de cada um, Senhor, ó Deus, porque a tua palavra declara que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, a tua riqueza é sobrenatural, o Senhor é o dono do ouro, da prata. Senhor, ó Deus, que venha o teu reino e o teu reinado, Senhor, nas nossas situações financeiras, Pai, que venha o teu reino e o teu reinado nas nossas famílias, Senhor, que eles tenham um encontro real e verdadeiro contigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, liberta, se houver alguém, Senhor, na nossa família, Senhor, dominado por espíritos familiares,
nós expulsamos, repreendemos, expulsamos amarrado para o abismo e declaramos, Senhor, a tua verdade que liberta, Senhor, o conhecimento da verdade em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Pai, ó Deus querido, cuida de cada um nas suas necessidades, Senhor, naqueles pedidos, Senhor, que estão no coração, que não são expressos, Senhor, pela boca, mas a tua palavra fala que antes de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor já conhece aquilo que nós precisamos. Senhor, ó Deus, e a tua palavra declara que os teus pensamentos a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que nós desejamos. E se nós estivermos, Senhor, em comunhão contigo, nós vamos pedir segundo a tua vontade, segundo o teu querer e para a tua glória. Abençoa as famílias, livra da separação, livra das contendas, livra do homem e da mulher estranho, Senhor. Livra, ó Pai, das enfermidades, da malignidade. Senhor, Deus, em nome de Jesus, abençoa o convívio familiar, que cada um cumpra a sua parte, para a glória e louvor do teu nome. Não permita que essa instituição chamada família seja dissolvida. Pai, abençoa as crianças, a mente deles, Pai. Que os pais, Senhor, recebam, Senhor, essa convicção de criar as crianças no caminho do Senhor. Ó Pai, que todos, ó Deus, que te pertencem, nós possamos estar vigiando em oração, porque a tua palavra diz que a sua vinda será como de um ladrão que não avisa. Senhor, ó Deus, e Senhor, a tua volta, Senhor, nós vemos pelos sinais que está próxima, Pai, que nós possamos estar vigiando em oração, buscando a tua face, buscando santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Em nome de Jesus, visita Israel com paz, é o Senhor que quebra. Senhor, as correntes, vai à nossa frente, tudo que está acorrentado, tudo que é porta fechada, tudo que o diabo tem a mão na maçaneta, que o Senhor arranque nesta tarde. Em nome de Jesus, abre as portas que o Senhor tem para o teu povo. Segura nas nossas mãos e que nós possamos passar por elas, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém? Então, nós estamos vendo a história de José, né? Então, deixa eu ver aqui, onde que eu marquei, né? José quer dizer Deus acrescenta. Então, toda vez que falava o nome de José, quer dizer Deus acrescenta. O meu nome é Maria Tereza, né? Não, ainda não é inverno, né? Agora, Glauco, acho que é outono, né? Começou o outono. Então, é aquele dia que eu gosto, que de dia tá mais calor e à noite é aquele fresquinho, né? Aquela noite gostosa. Então, nós estamos, não estamos no verão, não, né? Nós estamos no outono. Então, mas é a temperatura por causa do pecado do homem, né, Glauco? O ser humano, Maria Nilza, muito boa tarde. O ser humano mexeu na natureza, né? E a natureza está dando a resposta, né? Infelizmente, né? Glórias a Deus. A paz do Senhor, Maria Nilza. Já orei por todo mundo aqui, né? Já orei o Salmo. Agora nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, né? José tinha uma capa comum que usava todo dia, que não despertava tanta inveja, né? Uma capa como a de todo mundo, talvez fosse bege, cinza, não sei, uma capa comum, né? E seu pai lhe dá uma capa colorida, que despertou mais inveja dos seus irmãos, porque José ia contar tudo de errado que eles faziam, né? Aí o que acontece? Os irmãos, eles eram pastores, né? E José também. E eles vão para longe, né? Para Siquém, que era 80 quilômetros de onde eles estavam. E aí o pai pede para José ir ver onde eles estavam, trazer notícias dele, né? Aí o que acontece? Quando eles veem José vindo, falam, ai, José ainda caiu, né? Caiu na besteira não, contou sonhos, né? Na ingenuidade do coração, contou 2 sonhos, né? Que quando eles são duplicados e querem dizer a mesma coisa, Deus se apressa em cumpri-los. E aí, quando eles veem José,
ele chegando, fala, lá vem o sonhador mor, né? E a inveja de Caim foi tão grande que fez com que ele matasse Abel, né? E aí Deus fala, o pecado jaz à sua porta, cabe a você dominá-lo, né? E se nós formos cheios do Espírito Santo, como Jesus foi lá para o deserto, né? Ser tentado pelo inimigo, Jesus venceu o diabo pela palavra, né? Aí o que eles fizeram? Arrancaram a segunda capa, né? José vai trocar 7 vezes de capa e a 7ª desceu do céu. A 7ª capa foi provisão de Deus, né? E o que Deus tem, ninguém toma e ninguém tira, né? Aí o que eles fizeram? Arrancaram a capa e Rubem fala assim, eles falam, vamos matá-lo, né? De tanta inveja, tanta raiva que eles tinham de José. Ele era o filho de Raquel, a favorita, né? A querida de Jacó. Ele contava, dedurava, né? Contava o que os irmãos faziam de errado. E agora ele ganhou uma capa nobre, uma capa de primogenitura, uma capa que só os nobres, de tala larga, né? E colorida, chamava atenção. Então, e depois ainda foi contar o sonho, piorou, foi piorando, né? Os invejosos só ficam olhando coisas na vida da gente para ficar com mais ódio, mais raiva e mais inveja, né? Então, o invejoso, ele não quer pagar o preço que você paga, né? Ele não sabe tudo aquilo que você passou, que você sofreu, que você viveu para estar onde está, para ter recebido o que você recebeu, né? Então, o que acontece? Aí Rubem fala, não vamos matar não, vamos jogar lá no poço. E justamente quando Deus tem um plano e um propósito, o cenário fica todinho preparado, né? Aí, o que eles fizeram, arrancar a capa, né? Sujaram de sangue, depois eles iam falar para o pai, acho que uma besta fera pegou José e matou José, né? E conviveram com aquela mentira, né? A consciência, acho que nem pesou, né? Mas depois, um dia, Deus revela tudo que está encoberto e oculto, né? E aí, o que aconteceu? Judá fala assim, não vamos matar não, né? Eles iam deixar José morrer de fome no poço. Aí Judá, da onde viria, da tribo que viria Jesus Cristo, fala assim, não, estavam vindo uns ismaelitas que estavam levando bálsamo, perfumaria para o Egito, fala assim, vamos vender José, né? Aí venderam José por 20 moedas. Jesus também foi vendido, né? Por 30 moedas. E José é vendido lá, quando eles chegam lá no Egito, Potifar, né, era um homem rico, próspero, ele compra José, daí certamente ele recebe uma capa, a capa de administrador, a 3ª capa, né? Aí ele fala, né, o Potifar fala, deixou tudo na mão de José, ele viu, né, em José um espírito excelente. E ele fala, tudo na minha casa está no teu controle. Deixou tudo no controle de José, menos a minha mulher. E o diabo escutou, né? Aí o que o diabo faz? Ele começa a fazer a mulher de Potifar pôr os olhos em José, porque ele era jovem, bonitão, né? Mas José, mesmo em lugar longe, né? Aquele que é temente a Deus, não importa o lugar que ele está, em casa, na rua, seja onde for, ele tem o temor de Deus, né? José conservava os princípios da palavra de Deus. Aí, o que aconteceu? A mulher agarra José, né? Aí José começou a gritar, aí José larga a capa na mão da mulher, né? E agora perdeu outra capa, né? E aí ele foi acusado injustamente e vai para a prisão, recebe a 4ª capa, né? Uma capa, Ângela, muito boa tarde, querida. Ele recebe uma capa de carcerário, né? Ficou preso lá muito tempo. Mas o que acontece? Porque José tinha um espírito excelente, né? José manifestava as virtudes de Deus e ele estava vivendo um processo, né? Para viver a promessa. E todos nós passamos pelos processos. Deus, ele não tenta, Deus prova, né? Para nós sermos aprovados. Aí o que acontece? Agora ele recebeu uma capa de carcerário, né?
carcerário. Aí as atitudes, né, falam mais alto que as palavras. E as atitudes de José viram, né, o carcereiro viu em José um espírito excelente, viu virtudes na vida dele, né? Aí o que aconteceu? Deus deu sonhos para José e agora Deus vai dar o dom da interpretação de sonhos. Aí o copeiro e o padeiro ofenderam a Faraó. E o que aconteceu? O rei do Egito, o Faraó, rei do Egito, né? Aí o Faraó indignou-se contra eles e entregou eles na prisão. E justamente, né, José foi encarregado de cuidar do padeiro e do copeiro. O copeiro era aquele que experimentava o vinho, né, para tipo faraó ou um rei, que não fosse envenenado, porque geralmente eles tentavam matar, né, os reis, os faraós, para usurpar o trono. Então, o copeiro era aquele que experimentava, né? Se ele não morresse, aí o faraó podia tomar, né? Aí o que aconteceu? A mulher de Potifar foi usada por Satanás, né, para lançar José na prisão. E quanta injustiça! E Jesus também, né, foi lançado na cruz do Calvário, na prisão, né? Ficou preso pelas mãos por injustiça no nosso lugar, né? O que eu falei, que José representa muito mais, tipifica no Antigo Testamento Jesus, né? Então, não que ele fosse, né? Mas tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, as situações da vida dele são semelhantes ao que Jesus passou. Lógico que não se compara, né? Assim, de forma total. E aí, o que acontece? Deus nos fala em sonhos. Tem sonho que vem de comer muito antes de dormir, de barriga cheia, às vezes é pesadelo. Tem sonho que é por causa que a gente vê muitas coisas durante o dia, né? Você pode sonhar com alguma coisa e tem sonhos que Deus nos fala. Deus falou para José, né? Quando ele intentou deixar Maria, Deus falou com José, que aquele que estava gerado no ventre dela, né? Seria o Salvador. E aí o que acontece? Logo pela manhã, José percebe que o padeiro e o copeiro estavam tristes e pergunta: o que está acontecendo com vocês? Aí eles declaram: nós tivemos um sonho e não tem ninguém que interprete, né? Aí o que acontece? Então eles deviam ter buscado com todo mundo que eles conheciam lá na prisão. Alguém sabe interpretar esse sonho, né? Aí o copeiro conta o sonho, né? José fala: não são de Deus as interpretações? Então José declarou a glória, né, de interpretação de sonhos para Deus, porque é Deus mesmo que dá o sonho, é Ele que sabe a interpretação, né? Aí o copeiro conta: eu vi uma videira diante de mim, e na videira tinha 3 sarmentos, aquele brotozinho enrolado, né? E ela, como que brotava, sua flor saía, os seus cachos amadureciam em uva. E a taça de Faraó estava na minha mão, porque ele era o copeiro, ele experimentava o vinho depois pro Faraó tomar. E tomava eu as uvas e as espremia na taça de Faraó. Um dia eu sonhei que eu estava na feira e que eu pegava um cacho de uva e espremia, né? Até hoje eu lembro porque foi um sonho de Deus, né? E eu espremia essas uvas, né? E eu acho que depois eu tomava. Aí uma irmã interpretou que eu teria muita fome, Deus colocou muita fome da palavra de Deus no meu coração. E até hoje eu sinto, né? Aquele suco da uva escorrendo na minha mão. E esse sonho eu tive há muitos anos e ainda lembro. Então, quando um sonho vem de Deus, quando acontecer a situação que é o sonho, você vai lembrar do sonho, porque veio de Deus, né? Aí, fala assim, ó, e eu dava a taça, espremia, né, a uva na taça de Faraó e dava na mão de Faraó. Aí José interpreta, né, os 3 sarmentos são 3 dias, né, ao cabo de 3 dias, Faraó te restituirá ao teu posto de copeiro e darás a taça na mão de Faraó, como era antes, né? Da mesma forma que você servia o copeiro, você vai voltar a servir.
porém lembra-te de mim, né? E quando saíres daqui, né? Para o bem, peço que uses de misericórdia comigo e faças menção e me faças sair dessa casa, né? Porque fui sequestrado da terra dos hebreus. Ele não pôs a culpa nos irmãos. Ah, porque meus irmãos me venderam. Não, ele falou, eu fui sequestrado, né? Então, e tampouco eu não fiz nada, né, para eu estar nesse cárcere, nessa prisão. E muitas vezes o cristão pode sofrer injustamente, né? E aí o copeiro lembrou de José, lembrou coisa nenhuma. Muitas vezes você já fez favores, né? Você já foi uma bênção, você já serviu algumas pessoas e quando você precisou, as pessoas nem lembraram, né? E do mesmo modo, Jesus não veio para nos condenar, né? Ele não condenou os irmãos, ele falou, eu fui sequestrado, né? Ele não colocou a culpa nos irmãos, porque depois ele ia entender todinho o propósito de Deus, dele ter sido levado para o Egito, né? Nada acontece sem a permissão de Deus, né? O diabo não está no controle de nada. Como Jó declarou, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar nessa situação, recantaralaia. Declara aí essa situação que te causa temor, que te causa enfermidade. Eu sei que o meu Redentor vive e que ele vai se levantar nessa situação, né? Aí, o que Jesus também não veio para condenar, mas ele veio para nos salvar. Mas a todos quantos o receberam, aceitaram o sangue do Calvário, o sacrifício dele, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, né? Aí vem do chefe, né, dos padeiros, que também tinha tido um sonho, né, que José interpretou bem, ele também conta o sonho dele. Eu também sonhei, eu via 3 cestos brancos sobre a minha cabeça, né? E no cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, né? E que as aves comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse, o primeiro sonho era bom, o segundo era ruim, né? Aí, essa é a sua interpretação. Os 3 cestos também são 3 dias, né? Dentro de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça, de sobre ti pendurará na forca e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Ah, que sonho ruim, né? E somente Deus é presciente, né? Os 2 foram lançados na prisão, mas a culpa da acusação, quem tinha era o padeiro. O copeiro era inocente e foi inocentado, né? Aí Deus deu 4 dons para José. Primeiro, revelação, interpretação de sonhos, né? Revelação, discernimento de espíritos. Ele deu a palavra de ciência e de sabedoria. Então, o que aconteceu? Ao 3º dia era aniversário do faraó e ele fez um banquete, né? E ele fez levantar o copeiro. Ele levantou o copeiro ao cargo que ele tinha antes de servir vinho para ele. Voltou a servir. E o chefe dos padeiros ele enforcou. E o chefe dos copeiros não se lembrou de José, né? José pediu tanto para ele se lembrar, mas o que acontece, ele vai se lembrar no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Muito boa tarde, Maria Helena Zuquerato Amélia, muito boa tarde, querida, saudades. Então, depois vocês assistem a live do começo, porque está quase no finzinho, tá bem? Então, ele não se lembrou, né? E quantas pessoas que você fez favor e às vezes não se lembram de você, mas Deus sabe, ele se lembra, né? E no tempo certo, Deus vai se lembrar, Deus vai dar os sonhos para Faraó e Deus vai levantar José para interpretar esse sonho. Então, José foi provado de todas as formas, né? Embora o copeiro tenha visto em José uma ligação em Deus, mas todo o tempo, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo. E Deus fez tudo formoso em seu tempo, tudo tem um tempo determinado, né? Às vezes o processo é difícil, mas a promessa é maior do que o processo, amém? Santo Deus e eterno Pai, Senhor, essa história de José nos traz tantos ensinamentos e, Senhor, quantas coisas que José passou que são semelhantes ao que o Senhor passou.
mas o Senhor é a maior luta, a maior dor e o maior sofrimento. O Senhor passou em nosso lugar na cruz do Calvário e nós temos um coração agradecido. Senhor, dá-nos interpretação de sonhos, dá-nos dons para a glória e louvor do teu nome. Porque, Senhor, tudo isso foi usado para o Senhor cumprir a tua promessa, a tua palavra na vida de José. E que, Senhor, nas situações nós possamos ver a tua mão e ver que tudo coopera para o nosso bem, que o Senhor não permite uma prova maior que nós possamos suportar. E a tua palavra declara que juntamente com a prova virá o escape. E eu te peço nesta tarde, Senhor, que essa prova pare na vida dos teus servos e que eles recebam o escape do Senhor para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém? Beijo no teu coração, até amanhã. Se Deus quiser, eu vou fazer a live mesmo da casa do meu filho, porque é um dia especial, memorável, que nós não podemos esquecer nunca, né? Jesus se entregou totalmente por amor a nós, todinho o sangue dele, e o coração dele, a última entrega de sangue, o coração dele explodiu de amor por nós, né? E que nós possamos ter um coração sempre agradecido, amém? Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, nós voltamos, amém? Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto dele glorioso sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua maravilhosa paz, em nome de Jesus.